Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Presbítero João, nós estamos fazendo aí essa comemoração referente ao aniversário do nosso campo, também do avivamento em geral. E o senhor, lógico, é uma das figuras que fez parte da história da igreja. E como parte dela, nada mais honroso do que a gente ouvir o senhor comentando como foi lá no comecinho, até no início da sua conversão, aos poucos, quando o senhor veio para São Paulo, quando o senhor chegou aqui em São Paulo, como foi acolhido pela família avivalista, quais foram os seus pastores dessa trajetória toda, as igrejas, as comunidades que o senhor levantou aí, as almas que fizeram meio que parte assim, de certa forma, do senhor na sua história, tá bom? Aí o senhor tinha comentado também para a gente que tinha umas fotos que são alguns acervos, uns arquivos aí que ficou, por sorte, resgatada pelo senhor, tá guardada também na mão do senhor aí. Mostra pra gente como é que é essa imagem, o senhor tá aí essa foto. Mostra. Essa foto aí foi onde, senhor? Essa foto aqui é a foto da igreja, primeira que eu congreguei, depois da minha conversão. Então, quando eu me converti ao Senhor, quando eu me converti ao Senhor, foi no ano de 67, essa foto que eu estou com ela aqui, no ano de 67. Na minha conversão, eu passei primeiramente um período difícil na minha vida, por enfermidade. Na época eu peguei uma enfermidade e essa enfermidade me causou muito entristecimento, preocupação com a família, com meus trabalhos e tudo que eu se movimentava na época. Eu passei muita dificuldade. E quando eu estava ruim dessa enfermidade, a minha irmã morava aqui em São Paulo. Era empregada da fazendeira, que eu morava na fazenda dela. E ela, sabendo aqui que eu fiquei doente e a fazendeira sempre ia lá, os fazendeiros iam na fazenda, ela mandaram eles me visitar lá na minha casa para ela ver, saber como que eu estava passando. Então a senhora, quando chegou lá, conversou comigo, tudo, eu contei a minha situação para ela. Eu já tinha passado por cinco médicos aqui no Paraná e não estava tendo assim solução pela enfermidade. Enfermidade essa que eu sentia assim um queimor no peito assim, e naquilo eu cuspia sangue. E eu ficava muito preocupado e pensava que era coração, não falava uma coisa. E as minhas irmãs, muitos queriam me levar de curador, benzedor, e eu não quis ir. Eu não quis ir. Aí a fazendeira me trouxe aqui para São Paulo. A minha irmã trabalhava com ela. Pode tirar? A minha irmã trabalhava com ela. E essa mulher foi uma mãe para mim. Quando ela chegou aqui, ela começou a procurar um tratamento para mim no Hospital São Paulo. E ela levantava cedo para me levar lá no Hospital São Paulo, até que me encaixou lá nesse tratamento. Isso já, quando você já veio para São Paulo, para dar esse tratamento, ou começou em Paraná? Antes da minha conversão. Antes da conversão. Antes da minha conversão. E aconteceu que eu chegando aqui, fiquei no Hospital São Paulo, se tratando. Eu já estava com 5 meses tratando lá no Paraná, não tinha solução. Aqui no Hospital São Paulo também não estava tendo solução. E além disso mais, eu preocupava muito com a família, preocupava com a enfermidade. Eu tocava lavoura, né? E a minha esposa ficou lá com as crianças pequenas, meu pai tomando conta da lavoura. E eu muito preocupado aqui. Além disso, os pacientes me ponhavam medo, dizendo assim: olha, aqui são tudo estagiários. Se a enfermidade for difícil, eles cortam para aprender. E aquilo me trazia um medo tremendo quando eles me falavam isso. Eu preocupado com a minha família. E até que um dia, depois de 2 meses, o fazendeiro, o administrador da fazenda veio aqui em São Paulo buscar dinheiro para pagar os empregados lá. E naquele dia, a minha irmã, essa irmã que trabalha com essa fazendeira,
ela me chamou, me convidou para vir no centro de São Paulo. Eu estava lá em Jardim Europa e ela me trouxe para o centro de São Paulo para nós andar. Ela falou: você está muito triste, vamos andar. E nós aí saímos andando. Quando eu cheguei ali no Vale de Agabaú, debaixo do viaduto do chá, tinha uma turminha de crentes lá, orando, falando, revelando. E eu aproximei dali, a minha irmã nem queria que eu chegasse. Mas eu... Desculpa cortar, a irmã só fala irmã de Cristo ou era sua irmã de sangue? Irmã de sangue. Qual que é o nome dela? Isabel. Isabel? Então, quando a minha irmã, nós ia passando o viaduto do chá, eu parei ali, aquele pessoal que estava ali, povo de Deus. Sendo que eu já conhecia a palavra de Deus, alguém já tinha falado comigo, mas eu ainda não tinha aceitado. E quando eles começaram ali falando, eu parei e eles me revelaram assim, dizendo: aqui tem uma pessoa que está doente, essa pessoa está aqui, e a doença dessa pessoa é a preocupação com a família, está preocupado com a família, preocupado com a doença. Essa pessoa que está aqui crê que Jesus pode curar? Eu até não queria ir no começo, fiquei meio durão assim no lugar, mas aí Deus tocou no meu coração: vai lá. Eu fui e eles oraram por mim. No momento que eles oraram, eu senti que do meu corpo saiu um peso, como que saísse um peso de 60 quilos das minhas costas. E naquele momento eu senti assim uma alegria de cura. Eu senti uma alegria de cura no meu corpo. Eles até queriam fazer uma visita para mim no outro dia. Eu rejeitei a visita porque eu estava na casa dos meus patrões. E além disso eles trabalhavam com negócio de espiritismo, essas coisas. E eu falei: não, eu vou dispensar a visita. Mas eles falaram: então, mas nós vamos orar por você. Você crê mesmo que você está curado? Eu estou curado. Aí está o irmão João lá na frente. Aí naquela noite eu voltei para casa dos patrões. Naquela noite eu não dormi. Alegria de cura, alegria de cura. Mostra para nós a irmã aqui. Isso. Essa foi a minha irmã que irmã Isabel, né? Me levou aos pés de Cristo. Como os irmãos têm irmão que conhece ela, está com 2 anos do Senhor recolheu. Ela do campo chegaram a conhecer alguns irmãos. Daqui do campo. E ela me ajudou muito na minha vida espiritual, andamos juntos esse tempo todo. Sempre ela morou comigo e ela me ajudou muito. Então, o que acontece? As que o senhor falou. Isso, essa pode passar por aí. Aí, quando amanheceu o dia, eu falei com a minha patroa, Dona Mira, que eu queria ir no Paraná, ver a minha família. Eu estava muito preocupado com a minha família, com a lavoura e tal. Quanto tempo você ficou fora do Paraná? Um ano? Mais ou menos quanto tempo você ficou aqui? 2 meses. 2 meses. 2 meses aqui em São Paulo em tratamentos. Bateu a saudade, entendi. Aí ela dizia: João, não vai não, demorou a arrumar esse tratamento para você e agora você vai deixar o tratamento. Eu disse: não, Dona Meira, eu vou uma semana só, eu volto. E se eu ir ficar uma semana só, eu volto para continuar. Ela diz: então você vai no seu médico e pede o médico. Se o médico dizer que você vai, irmão, você vai. Se não, você não vai, irmão. Você só vai depois que você sarar. Aí, quando foi no outro dia, eu fui ao médico, lá no Hospital São Paulo. Cheguei lá, eu tudo alegre. Os médicos vinham 5, 6 metros, vinha junto à médica me consultar. E me perguntou como é que eu estava bem. Eu falei: olha, doutor, eu estou bem. Estou bem, estou mais alegre, mas o problema é que eu estou com muita saudade dos meus filhos, minha família, tem criança pequena, minha esposa ficou tocando de lavoura lá, essas coisas. E eu queria ir lá no Paraná, ver a minha família. Tem como, doutoras? Até no início eles insistiam que não. Então, aí no outro dia, quando eu voltei do hospital, conversei com o administrador da fazenda e pedi se dava para ele me levar para o Paraná. Ele era administrador da fazenda. Ele falou: dá sim, João, dá.
Aí eu fui e falei com a dona Mira, o médico me liberou, dona Mira, eu posso ir? Então, eu estou contando o negócio do médico. Fica à vontade. Como eu tinha falado com o médico me liberou 12 dias só para me ficar no Paraná. 12 dias? 12 dias. E ele, por causa que eles iam me operar de uma hérnia, que eu tinha uma hérnia também que me prejudicava muito. Ele falou primeiro... Tinha que voltar para São Paulo, né, nesses 12 dias para terminar. Depois, ele falou, nós vamos orar com 12 dias para você voltar aqui. No de 13 dias nós vamos operar você dessa hérnia para continuar o tratamento desse sangue que você põe pela boca. E aí eu saí dali, cheguei na casa da dona Mira, conversei com ela, conversei com o administrador, e eles acertou de me levar, e eu fui. Justamente no dia que eu cheguei lá, muita alegria, curado, alegre mesmo, e visitando a família. E eu saí da minha lavoura, para ver a lavoura estava bonita, e eu fiquei tanta alegria. Encontrei um senhorinho de idade, lá na lavoura. Aí comecei a contar ele a história, que eu estava aqui em São Paulo em tratamento, e que cheguei aqui, eu encontrei uma pessoa, né, que me falou do Evangelho, tudo, e que eu fui curado. Oraram por mim, eu fui curado, e eu voltei, e agora estou aqui, mas daqui 12 dias eu vou voltar para São Paulo. Aí ele falou, então rapaz, mas foi bom você falar. Nós temos uma congregação aqui de trás dessa mata aqui, ó, na minha casa, nas quarta-feiras. Eu falei, e daí? Como é o nome da sua igreja? Ele falou, Avivamento Bíblico. Foi o primeiro contato do senhor com o Avivamento. Ele falou, minha igreja é Avivamento Bíblico. Tem uma congregação aqui de trás da mata, vai lá. Aí eu fui a primeira, a quarta-feira, gostei muito. E ali continuei. Esqueci de Hospital São Paulo, esqueci de doença, esqueci de tudo. Agora o que eu quero mesmo é Jesus. E aí comecei a congregar, ir lá congregar. Uma semana que eu comecei a congregar, as irmãs já apanhavam eu para dirigir o culto, porque naquela época chovia muito. Sim. E o dirigente que trabalhava lá, responsável, ele não demorava a vir. E elas me apanhavam eu para dirigir o culto, eu sem saber dirigir o culto e aquela coisa, mas elas me ajudavam, aquela coisa toda, e comecei a dirigir isso. Recebendo apoio. E já fui recebendo a benção, né? E essa foto para a mão do senhor? E essa foto aqui foi após que eu aceitei Jesus. Eu me batizei, aí 6 meses me batizei nas águas, e aí continuei na igreja, sempre servindo a Deus. Essa é a igreja então que o senhor foi convidado lá, da Avivamento Bíblico, foi a primeira que o senhor foi? Não. Você foi para uma outra? Não, era uma congregação nessa casa dessa família. Essa igreja aqui é depois que eu me converti, já uns 2, 3 anos. Essa aqui foi do ano 68 a 69 que a gente construiu essa igreja. O senhor lembra o nome da cidade lá, mais ou menos, na região? Na época, o presidente nosso, ele era da cidade de Itambé. Era o campo de Itambé. E nesse intermédio que eu comecei a congregar lá com eles, que eu aceitei Jesus, o primeiro culto que houve no meu ranchinho, não era casa não, era um ranchinho de lasca de palmito, coberto de taubinha. Mas nós tínhamos uma alegria mesmo de louvar a Deus e marquemos um culto no meu lar. Aí fora dirigir esse culto no meu lar, quem é que pregou lá no primeiro culto? Quem? O pastor ali de Flora Agostinho, o presidente. Presidente? O presidente do Avivamento. Ele estava lá na cidade de Itambé e o pastor Deusdedito de Oliveira, que era o meu pastor, levou ele lá na minha congregação, na minha casa. Na época foi o pastor ali de Flora Agostinho, levou acho que a cunhada dele, a filha de João Becate, levaram o acordeão, foi uma festa no meu ranchinho. E daí eu fui reanimando mais, trabalhei, depois eu trabalhei muito eu trabalhava na roça, e eu comecei a dirigir culto.
nos lares. Essa família, junto com essa família, nós dirigíamos culto nos lares, né? E foi uma bênção. Eu fui, com o tempo, né? Deus me abençoou, fui trabalhando, consegui comprar minha casa na cidade e fiquei trabalhando junto com os pastores lá da cidade, daqui. Tem os meus pastores que trabalhavam com eles, trabalhei com o pastor Antônio Bento, depois trabalhei com o pastor, esqueci o outro nome. Muita gente para lembrar, né? Antônio Bermílio, e depois com o Antônio Bento. E em seguida fui vindo outros pastores, né? Como trabalhei também com outros pastores, Simeão, o pastor Simeão. Todos os avivamentos. Tudo avivamento bíblico. E comecei a trabalhar também com... depois nós ganhamos, eu fui para a cidade, nós ganhamos o carcereiro da cidade. O carcereiro. O carcereiro. E o carcereiro, eu acho que muitos de vocês, muitos dos irmãos conhecem, que é o irmão Pedro Pereira. Esse irmão Pedro Pereira, hoje ele está em Rondônia. E aí nós ganhamos o irmão Pedro Pereira, e ele começou a trabalhar com nós, ele era muito conhecido na cidade. E na época, em seguida, houve as eleições da cidade. E nós tínhamos comprado o terreno, mas não tinha condições de construir. Aí nós falamos com os prefeitos da cidade, que eram candidatos, tudo. Eles falaram: olha, a ajuda que nós podemos dar para vocês, nós te damos as madeiras lá na mata, para vocês tirar a madeira, a quantia que vocês precisar para fazer a igreja. Só que vocês têm de derrubar as árvores e serrar e trazer para a serraria, para desmanchar, fazer tábua, essas coisas todas. Vocês têm condições de fazer isso? A gente não tinha, né? Condições não tinha mesmo, mas eu e esse irmão Pedro Pereira, depois ele foi meu pastor. Aí nós fomos para a mata, nós derrubamos essas madeiras, maior dificuldade, e pagamos o caminhão para puxar para a serraria, que na qual eu tenho aqui, até hoje, a foto da serraria da época, né? Deixa eu ver, mostra ela mais para perto para a gente, mais para cima aqui. Essa aí é a serraria lá? As serrarias da época, lá tinha duas serrarias, uma da serraria que nós trouxemos as madeiras. Aí encerramos essas madeiras, e o meu sogro, que era carpinteiro, construiu a igreja para nós. A igreja é essa? Avivamento Bíblico. Que o senhor está mostrando aquela hora lá, né? Cadê aquela hora aqui? Está ali, Colheita. Essa igreja aqui? Então, essa, né? Essas madeiras, essa igreja que nós construímos, eu e o pastor Pedro Pereira. Aí, do carcereiro ao ministério. O carcereiro virou. Em seguida ele foi consagrado a pastor. E eu fiquei ajudando, eu trabalhava com ele, eu dirigia congregações nas fazendas, eu tinha ponto de congregação, 2, 3 fazendas, eu ia na semana, eu com a minha família, meus crianças tudo pequenas, minha esposa e os irmãos das igrejas, e começamos, dirigindo em uma fazenda, dirigindo em outra, até que eu firmei mesmo, eu tocava lavoura na época, eu vim para a cidade, fiquei firme lá na cidade com o irmão Pedro Pereira e continuei sempre auxiliando os pastores. Todos os pastores que passou por lá, eu fui auxiliar de todos eles. Além dos cultos que eu dirigia nas fazendas e vinha trazendo o pessoal para a cidade. Tinha vezes que nós a gente precisava alugar um caminhão para nós trazer o povo para a cidade. Às vezes dia de festa, festividade, Santa Ceia. Era uma bênção, mamãe. Foi uma bênção na minha vida e Deus foi me concedendo graça. E criei meus filhos. Foi nascendo filho. Na época eu trabalhei, eu mais a minha esposa, mesmo a gente trabalhando na roça. Tudo na obra. Tudo na obra. Carregando criança para lá, para cá, para assistir Jesus, escola dominical. E hoje, nós viemos para aqui, para São Paulo, né? Depois desse período todo, e eu vim aqui para São Paulo, cheguei aqui no campo de Arthur Alvim, né?
E na época que eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém aqui, eu não tinha conhecimento, eu entrei numa empresa, trabalhava 3 horários, e eu não tinha como congregar, assim, efetivamente, não achei meu ministério, fiquei na Assembleia de Deus. Aí os irmãos da Assembleia de Deus me receberam muito bem. E essa igreja, qual que é? Então, eu mais o irmão Pedro Pereira, nós tínhamos tirado a madeira, construímos a igreja. Depois da igreja que nós construímos de madeira, né? Dessa igreja aqui, hoje ela não é mais madeira, ela é de alvenaria. E essa igreja é a que está lá em Bom Sucesso até hoje, Paraná, né? Que os irmãos congregam lá nela. E eu vim para São Paulo. E ela continuou lá e eu vim aqui para São Paulo. Aí, como eu estava dizendo, no começo eu não achei avivamento vivo, porque eu não tempo na Assembleia. Aí, uma vez eu encontrei uma congregação da Assembleia, do Avivamento Bíblico. Aqui, quando eu comecei a congregar no Avivamento Bíblico, eu estava na Assembleia de Deus, já fazia uns 6 meses. Eles me receberam lá, participavam de ceia, de culto e tudo. Quando eu encontrei o Avivamento Bíblico, eu comecei a vir para o Avivamento Bíblico. Mas só que eu não tinha membrado na Assembleia de Deus. Aí eles pegaram, do dia que eu começaram a vir, um dia a escola dominical do Avivamento Bíblico, quando eu voltei, cheguei lá, o pastor tinha deixado um recado, que quem não tivesse o cartão de membro não ia participar da ceia. E a ceia era 3 horas da tarde. Aquela noite eu nem fui no culto deles. Já fiquei meio chateado, já que eu não vou tomar a ceia, então nem vou no culto. Aí, mas tem um pastor que eu vim com ele, que estava aqui em Diadema. No domingo seguinte eu fui lá, conversei com o pastor Henrique, que era um dos nossos pastores lá também, que veio comigo. Ele disse: "Falou, irmão João, faz isso. Cartão de membro é uma coisa, é um documento. Se for por causa do cartão de membro, que eles não vão te dar ceia, você membra lá, faz um cartão. E o dia que você mudar perto do avivamento, você entrega o cartão dele e volta para o avivamento." Eu falei: "Sabe o que é mesmo?" Cheguei lá, falei com eles ficaram tudo contentes. Aí tinha uma reunião no Brás, nós fomos lá para o Brás, e uma fila como se fosse o INSS. Nunca vi tanta gente com tanto problema, recebendo gente, e aquela coisa toda. E eu tinha trabalhado à noite, eu trabalhava 3 horários, morto de sono. Quando cheguei na vez de eu falar, entrou uma senhorinha na minha frente. Aí o pastor diz assim: "Olha, irmão, por que você está membrando aqui?" Ela falou: "Pastor, eu estou membrando aqui que eu moro perto da Assembleia de Deus, e minha igreja é mais longe, eu tenho de levar meus filhos, então eu estou membrando aqui que é mais perto." Bom, mas a irmã fica sabendo que você está saindo de um galho vindo para o tronco, né, irmã? Quando ele falou aquele negócio para a irmã, aquilo me deu um jeito tão ruim, não senti bem. Eu falei: "Será que esse pastor vai falar comigo?" Chegou minha vez, não deu outra. Quando eu cheguei, minha esposa, morto e cansado, quase 10 horas da noite. Aí, e o irmão, você está vindo de que ministério? Eu falei: "Eu sou do Avivamento Bíblico." Ele põe o Avivamento Bíblico lá no céu. Ei. Conheço o Avivamento Bíblico, uma igreja muito boa, coisa e tal. Mas ele disse assim: "O irmão sabe que você está saindo de um galho vindo para o tronco, né, irmão?" Eu falei: "Por que o irmão disse isso aí?" Ele disse: "Não, é porque lá vocês têm um negócio lá, umas palminhas lá." Eu disse para ele: "Pastor, é pecado bater palma?" Ele falou: "Não é pecado, mas está lá no Salmo, no Velho Testamento." Eu falei: "Pastor, então vamos tirar o Velho Testamento." Por que o que está no Malaquias 3,10 está no Velho Testamento, ninguém tira. Se for para tirar o Salmo, vamos tirar o Salmo também, Malaquias 3,10, pastor. Eu já estava nervoso e deu uma pancada. Aí ele mandou passar para frente. Ela disse: "Toca esses tontos aí para frente." Aí eu passei. Qual o nome do pastor? Nilton Batista. Nilton Batista, que me trouxe para Jardim Maia. O irmão me trouxe para Jardim Maia, morar no fundo da igreja, um campo pequeno lá. E eu morei lá 4 anos, quase 5 anos.
E lá Deus me ajudou bastante, e a gente foi acostumando em São Paulo. Em seguida eu comprei um terreno aqui em São Paulo. E depois Deus foi me abençoando, irmãos. E em seguida eu trabalhei com o Nilson Fidelis. Primeiro meu pastor foi José Gomes. Depois meu pastor Nilson Fidelis. Todos eles me ajudaram muito, né? E com o Nilson Fidelis eu consegui abrir essa congregação aqui da Vila Itaim. Ele mandou, nós começamos essa congregação aqui. Aí o senhor estava falando que estava na congregação lá no pastor Nilson, né? Nilson. A igreja do Jardim Maia, tá? Do Jardim Maia. Pode continuar? Pode continuar. Então, o irmão Nilson Fidelis, ele sempre... Nós trabalhamos, ele já mandou trabalhar em Monte Belo, a igreja de Monte Belo. Eu dirigi Monte Belo uns tempos, Monte Belo. Depois de Monte Belo, nós viemos abrir aqui Jardim Romano. E de Jardim Romano a gente compramos um terreno aqui na Vila Itaim. E essa igreja aqui de Vila Itaim, eu e o pastor Jaime, e pela graça de Deus nós conseguimos comprar esse terreno na Vila Itaim e fazer esse tempo que hoje, né, nós nos congregamos nele. Teve uns pontos de congregação, né, na casa do senhor aqui embaixo, e mais, qual foi a outra? Ganha pouco, né? Como é que foi essas igrejas aí, pastor? Inclusive, então, essa congregação ela já passou na minha casa, aqui já aluguei, eu passei em vários pontos de congregação. O que eu marquei bem de tirar foto na frente da minha casa, eu fiz um salãozinho lá, e na época ela teve na minha casa. Da minha casa ela passou por um bairro ali, Ganha Pouco. Que não tá aí, né? Não tem foto dela não, né? Não, essa do Ganha Pouco não tem, que é um salão alugado. Sim. Do Ganha Pouco nós passamos para ali, como é que chama ali? Jardim Amanda, né? Zé Lateiro. Nós pagávamos aluguel aqui na divisa de Jardim Romano, sendo Vila Itaim e Jardim Romano. Dali para cá aí o pastor Jaime, nós compramos o terreno aqui na época, ele comprou. Em seguida nós começamos a construção daqui, que é o nosso templo hoje, que a gente congrega nele. Aqui no Ministério de Vila Itaim, né? De Vila Itaim. Então, isso, irmãos. E a minha vida foi uma luta para sempre eu acompanhando, desde que eu me converti. Eu já com uma semana, 2 semanas, eu já dirigia culto e já comecei a acompanhar os irmãos nos cultos no lar. Depois eu mesmo passei a ser pastor desse povo lá na fazenda. Era eu que era o líder de todos eles. Começou a abrir pontos de congregação e Deus foi nos abençoando até que fomos para a cidade. Na cidade conseguimos construir esses templos aí, né? Pagamos aluguel aí pouco tempo. Essas igrejas que o senhor está na mão, algumas fotos o senhor dá para mostrar para a gente agora há pouco aí, né? E Quais são que você ia mostrar aqui? Essa daqui nós já mostrou. Então essa é da minha casa, a gente vê. Isso aqui. Isso, parece um pouquinho. A gente congregava na minha casa. Essas igrejas aqui, pode mostrar? Pode mostrar. São a igreja de Jardim Maia. Quando nós estivemos em Jardim Maia, congregamos no Jardim Maia. Em seguida essa também é o pessoal de Jardim Maia, na minha época, a gente congregamos uns tempos. Olha a família aí. Isso aqui. Em seguida é a igreja de Vila Itaim. Aqui já é o ministério, já que é Vila Itaim, um dos primeiros cultos. Não, isso aí é a última conversa agora. Aqui, as construções. Mostra Aí aí. tem as construções. Ele participou. Construção. Eu fazendo as vigas, ele ia enchendo aí. Então aqui, uma das fotos, tá o senhor ali então, né? Isso. Olha, fazendo toda a caixa ali, a construção. Aqui tem mais uma foto. A gente não consegue ver muito por causa do brilho, mas aqui são as vigas, né, o vigamento em geral.
E tem mais uma aqui que é bem corajoso, ele tá lá em cima aqui. Rapaz, Jesus amado, olha. E essa já é praticamente o pré-molde da igreja. A nossa sede ali está aí. Muito bem. Foi o meu filho, o Liel, que é o líder de música aí, ó. Nosso tecladista, Elielzinho. Ele tá com vergonha de aparecer aqui, irmão, mas aí não tem problema. Olhando para o presbítero João, a gente já vê como que é o negócio. Os irmãos conhecem o nosso tecladista Eliel, ele está sempre aí no ministério, dando apoio na assessoria, músicos, e tem feito aí a obra do Senhor também, com o presbítero João de Castro, que tem dado suporte para a gente aqui na Vila Itaim. Bem? Ai, não. Pode ficar à vontade, você pode falar. Então, em seguida eu trabalhei com o pastor Jaime, uma pessoa que me ajudou muito. Foi na época antes mesmo que eu fui consagrado ao presbitério. Em seguida estou aí com o pastor José da Silva Neto, meu amigo, uma pessoa que eu amo muito, me ajudou muito. Eu agradeço muito esses homens que eu trabalhei com eles, tanto do Paraná, tudo que eu aprendi no Paraná, aqui em São Paulo, eu dou graças a Deus, porque sempre trabalhei com homem de Deus, pessoas experientes, né? E eu quero dizer para meus irmãos, eu tenho 52 anos no avivamento bíblico. Glória a Deus. Graças a Deus, nunca saí assim. Tive uma dificuldade por causa de não achar meu ministério aqui, que eu estava contando para os irmãos aí. Mas graças a Deus que estou aqui, eu e minha esposa, que trabalhou muito comigo, sofremos muito para cuidar de filho, criança. Aqui em São Paulo eu tive uma luta tremenda. Eu trabalhava de empresa e muitas vezes vendia as coisas na empresa para poder criar meus filhos. Não foi fácil não, irmão, criar 11 filhos, dirigindo a igreja e lutar dessa turma toda. Mas Deus quem deve merecer toda a honra, toda a glória, é Deus que me ajudou e até hoje Ele tem me ajudado. E os pastores todos eu agradeço, os avivalistas todos, em nome de Jesus eu agradeço por tudo que fizeram por mim. Estou aqui e Deus sabe até onde eu vou. Amém? Glória a Deus.